Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou responder uma dúvida que é interna aqui da própria Mestre, às vezes rola esse tipo de debate, mas também com todo mundo que trabalha com SEO, quer trabalhar com SEO, que é uma coisa, vamos chamar de bem simples, mas super importante. Como definir metas em SEO? Como é que você pode criar uma meta de projeto de SEO? Possivelmente, se você fechar um projeto, se você for um prestador de serviço, se você tiver um projeto de SEO em casa, possivelmente você deveria, ter uma meta atrelada àquele projeto. Então, às vezes a gente fala, o que será que eu deveria fazer numa meta? Para que a meta serve? Enfim. Então, primeiro de tudo, por que é importante ter uma meta para um projeto de marketing digital? Porque se a gente sabe do ponto A para o ponto B, então só vou colocar aqui, a meta é para a gente saber do ponto A para o ponto B. O ponto A é onde eu estou. Ponto B é onde eu quero estar. Ah, Fábio, você jura? Juro? Sim, exatamente. A ideia é que você tenha uma visão de longo prazo do que você quer atingir. Obviamente, como todo trabalho de marketing digital, há um investimento a ser feito em SEO. Talvez um investimento em melhorar a arquitetura do site, plataforma, um investimento em conteúdo, na própria consultoria, se você é o cara que está contratando essas pessoas para poder fazer. Mas você tem um investimento necessário para sair do ponto A e ir para o ponto B. E aí você sempre fala assim, beleza, mas o que é a minha saída do ponto A para o ponto B? Qual que é o indicador ali de sucesso? Normalmente as pessoas acabam caracterizando apenas posicionamento. Então, estou na palavra-chave tal, na posição 7, na posição 12, eu quero estar em primeiro lugar. Esse é o pensamento mais óbvio de quem é mais leigo em SEO, acaba falando e vendendo a ideia ou cobrando a ideia de posicionamento. Já recebi vários ao longo dos vários anos que eu estou em SEO, estou desde 2004, mas profissionalmente como agência desde 2008, e eu já tive várias pessoas que chegaram falando, olha, eu gostaria de melhorar nessas palavras-chave, o que vocês podem fazer por mim? Então, a visão dessa pessoa é, eu estou nesse posicionamento aqui, nessa condição A, com essas palavras-chave e eu quero ir para uma condição melhor, ou seja, num posicionamento melhor. Mas será que realmente essa meta é uma meta válida? E aí entra o nosso conceito de meta smart. Eu já falei em algumas vezes aqui no canal, já falei no meu outro canal que é voltado à gestão sobre a meta smart. Então só vou anotar aqui para você não esquecer. E aí você pode procurar várias bibliografias ou os vídeos que eu estou falando, vou até deixar aqui como recomendação para você poder assistir. Mas o modelo de meta smart é um modelo onde você tem uma meta específica, ela é mensurável, ou seja, dá para eu aferir ela é alcançável, dá para eu fazer um trabalho, então de A para B não é uma coisa impossível, tipo sair de 0 a 10 bilhões de reais em um ano. Cara, ela não é alcançável, tá? Simplesmente isso. E ela tem que ser relevante, o R é de relevância, então tem que ser uma meta atrelada ao negócio, e aí que talvez o posicionamento não entra, a gente já vai entrar nessa linha. E por último, temporal, ou seja, eu preciso ter uma meta que, compondo todos os itens anteriores, eu consiga aferir ela de tempos em tempos, pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser anual. Eu gosto muito dessa visão de meta smart, definir uma meta mensal, ou seja, que eu consigo parar ali e analisar todo mês. Não quer dizer que eu vou só usar a informação do mensal, mas pelo menos todo mês eu vou parar para olhar aquele indicador. Por exemplo, já vi gente falando assim, vamos olhar essa meta aqui de faturamento trimestral. Então, somente a cada 3 meses eu vou checar essa meta e aí talvez se a meta não estiver caminhando muito bem, eu vou demorar mais para poder descobrir que ela não está caminhando tão bem, tá? Então, por isso que eu gosto de o fator temporal ser mensal. Falando de SEO, o que a gente pode ter aqui de coisas comuns de serem utilizadas? Então, eu já falei de rankings, ou seja, posicionamento de palavra-chave. Posso ter visitas, que é um segundo item que normalmente vem. Esses dois tipos de meta, se você for estipular o indicador para a meta ser baseado em rankings ou indicador baseado em visitas, eles vão esbarrar em alguma coisa. Então, por exemplo, se eu fosse fazendo o conceito SMART, então, modelo específico, estar posicionado em tal palavra-chave, é uma linha específica. Ou visitas, eu vou aferir a quantidade de visitantes únicos, visitantes orgânicos do meu site. Ok, são metas específicas. Elas são mensuráveis? Sim, eu consigo ter o posicionamento da palavra-chave e sim, eu consigo através do Google Analytics ter essa informação. Elas são alcançáveis? Aí depende, sair do ranking de 5 para 2 ou 5 para 1 e de 1.000 visitas para 2.000 visitas.
Tá, são alcançáveis, elas são relevantes e aqui é onde a gente tropeça nos dois. Por quê? Porque no final das contas, tanto ranking quanto visitas, eles são fatores indiretos para a coisa mais importante que a gente pode ter dentro de uma empresa, dentro de um negócio que você está trabalhando digital, que é o quê? O que paga as contas? Dinheiro. Então, são fatores indiretos para a geração de dinheiro. Então, não necessariamente estar posicionado numa palavra-chave vai me dar mais dinheiro. Então, o cuidado aqui é que essas duas, apesar de também ter o fator temporal, eu consigo ver de tempos em tempos, então de mês em mês, semana a semana, dia a dia, eles não conduzem ao problema da relevância, porque eles não são fatores diretos ligados ao faturamento. Se você quisesse usar como indicador de secundário e tudo mais, beleza. Mas eu tenho uma outra que você deveria utilizar, que simplesmente é o mais direto possível, mais próximo do dinheiro, que são as conversões. Quando você define uma meta baseada em conversões, você está intimamente ligado ao dinheiro. Então, eu sei que se converteu mais, a chance de eu estar gerando dinheiro é maior. Então, por exemplo, no e-commerce é direto. Gerei lá uma intenção de venda, então a pessoa gerou um boleto, passou o cartão, eu estou gerando uma intenção de me dar dinheiro. E por que intenção? Porque pode ser que o cartão não passe, pode ser que o boleto não seja pago, tá? Não é uma certeza absoluta. Ou ainda, eu gerei um novo lead, então é o mais próximo do dinheiro possível. Então, passa a ser um indicador. Ok, como é que eu estipulo a meta? Então eu falei para você qual é o tipo do modelo de meta que a gente vai acompanhar. Eu gosto muito de acompanhar conversões e eu não deixo de ver o que? Entre os dois aqui eu gosto de não deixar de ver visitas. Então visitas é o que acompanha, no meu modo de ver, um relatório macro é o que acompanha as conversões. Então, quando a gente vai fazer aqui na Mestre, fazer os nossos indicadores semanais e mensais, que acontecem todas as segundas-feiras, a gente olha para aquele site quantas visitas ele teve e quantas conversões ele gerou. E a conversão é a coisa mais importante que eu estou gerando no projeto, tá? E, em segundo lugar, a quantidade de visitas. E aí, qual é a minha comparação? Qual o fator temporal que eu uso? Eu uso sempre o período, né, específico de um mês, tá? Eu comparo normalmente a janela de um mês. Porém, como nós fazemos reuniões semanais, a gente faz uma comparação bem interessante. Eu vou separar aqui para você. A comparação semanal é, toda semana a gente vai olhar o quê? 7 dias versus o ano anterior. E por que isso em SEO importa? Por exemplo, um feriado muda tudo que eu estou olhando, muda completamente. Então a gente teve recentemente alguns feriados que caíram durante a semana nesse ano e no ano passado elas caíram em final de semana. Então afetou a minha comparação. Então minha semana, teoricamente, né, minha semana foi pior do que a mesma semana do ano anterior. Mas quando a gente olha o ponto ali que teve um feriado, a gente acaba entendendo que realmente deveria ter uma queda. Era uma linha, né, onde toda vez que tem feriado durante a semana, não é que o cliente não vende mais. Tem clientes que toda vez que tem feriado vendem mais. Então você tem que tomar cuidado com o fator de sazonalidade. Quando a gente olha a janela de um mês, a gente nunca compara com o mês anterior. Dificilmente, a não ser que o cara não tenha analytics, não exista site para a gente comparar com o ano anterior, a gente sempre olha essas duas linhas aqui com relação ao ano anterior. O último, só para eu não esquecer, é o anual. Então a gente tem semanal, mensal e o anual. Então quando eu faço essa comparação do mensal, eu sempre vou comparar o ano anterior também por conta de sazonalidade. Por exemplo, nós temos um cliente lá, Juliana Flores. Se eu comparo o mês dele de Dia dos Namorados com o mês anterior, possivelmente, não, assim, com toda certeza, né? Nem possivelmente, com toda certeza, o mês anterior nunca vai bater esse mês do Dia dos Namorados, que é a maior data deles. Então não dá para comparar. E aí você pega julho, compara julho versus junho. Você nunca vai bater. Você nunca. Por quê? Porque aquele mês foi um mês de extremo pico. Então eu tenho que tomar muito cuidado, sempre comparar com o mesmo período do ano anterior quando eu trato de SEO, por conta dessas grandes sazonalidades. Ah, Fábio, mas o meu mercado basicamente não tem. Você vai ter muito disso acontecendo em janeiro, então não dá para comparar janeiro com dezembro. Dificilmente você vai conseguir o mesmo volume. Tem até mesmo clientes que entram numa queda vertiginosa quando a gente entra mais ou menos ali no final de novembro. Ele derruba até, próximo, dia 20 de dezembro, o negócio vai quase, parece um final de semana eterno, né? E ele só volta lá pela segunda ou terceira semana de janeiro. Então você tem que tomar muito cuidado nas suas comparações para que você não estipule, né? Ou não compare
períodos errados. Também eu faço comparação frente ao ano anterior, mas eu tenho que descobrir muitas informações quando eu falo um trabalho anual. Quando eu falo a comparação, faço a comparação do modelo anual. Por quê? Porque eu tenho que saber tudo que foi implementado durante aquele ano, nuances como esse de sazonalidade que caíram, sazonalidades, feriados que caíram durante a semana, que não caíram esse. Por exemplo, se não me falha a memória, o ano passado, 2018, nós tivemos muitos feriados caindo no final de semana. E esse, ou o anterior, 2017 ou 2016, basicamente quase todos os feriados caíram durante as semanas. Então tiveram muitas emendas e isso afetou muitas empresas. Por exemplo, o ano da Copa do Mundo. Cara, comparação anual foi destruidora. Aquele mês o mês da Copa foi morto. Então se você comparar aquele ano inteiro, aquele ano cheio com o ano anterior, você vai ter uma performance muito inferior. Então esse tem que ser o cuidado quando você faz uma comparação anual. E aí você vai falar sobre meta, tá, Fábio? Você disse aqui quais os indicadores, como você faz a comparação, como é que você estipula o quanto você vai crescer. Normalmente, tá? A gente tem umas tabelas internas que infelizmente não dá para compartilhar, mas a gente tem algumas tabelas internas baseadas no tipo de implementação que o cliente pode fazer, ou das sugestões de SEO que nós fizemos, e o quanto vai gerar de impacto. Por exemplo, estou chutando aqui um número, mas eu sei que o impacto, se ele colocar todos os titles, todos os títulos de forma correta, vai impactar em 10% o tráfego orgânico, porque hoje ele não tem títulos otimizados. Então eu já coloco esse condicional, para momento que o cliente falar, eu vou implementar essa parte de títulos, eu sei que eu vou ter esse crescimento. No geral, a gente pega um fator intermediário aqui, entre o mensal e o anual, eu pego uma base de pelo menos 3 meses, então eu vou olhar 3 meses para trás, comparado com 3 meses do ano anterior. Quanto eu cresci? Então eu vou olhar essa taxa de crescimento anual. Aí eu faço uma janela, uma janela seguinte, eu vou puxar mais uma janelinha do ano anterior. Então eu peguei o mês 5, o mês 6 e o mês 7 para comparação com o mês 5, o mês 6 e o mês 7. Eu entendi que quando eu comparo esse ano de 2019 versus 2018, eu tenho crescimento de, por exemplo, 20%. Então eu posso fazer uma janela aqui olhando agora, colocando 0,8, tá? Eu vou pegar essa nova parte aqui, fiz essa jogadinha, peguei os dados somando 0,8, tirando o mês 5, eu vejo quanto que tem o total, por exemplo, de acesso e conversões, e eu faço a mesma escala de crescimento. Então, se cresceu de um ano para o outro 20, eu também vou estipular que nesse novo período, talvez, contando com o mês 8, eu também vou crescer pelo menos 20%. Esse é um modelo ultra conservador de você fazer, esse modelo de janela de crescimento. Tá? Então, você consegue estipular uma meta realista para o seu projeto. Só cuidado com a questão da sazonalidade, porque se eu tive uma sazonalidade, por exemplo, no mês 5 e ela saiu agora, eu tenho que tomar bastante cuidado na hora de olhar também a janela e entender se a sazonalidade, se o pico maior que puxou os 20% foi no mês 5, porque às vezes ele realmente foi no mês 5 que cresceu demais, sei lá, foi uma busca muito maior ou conseguimos algumas implementações-chave aqui que levaram o projeto muito para cima, mas o mês 6 e o mês 7, se eu só comparasse o bimestre com o bimestre de cá, cresceu 10%. Eu tenho que olhar, eu tenho que fazer essas comparações. Por quê? Porque senão você vai fazer uma meta que ela não é alcançável. O cuidado aqui é a questão de criar uma meta alcançável. Então, sempre trabalha com janelas trimestrais e nunca, o maior erro de definir uma possível meta de crescimento é simplesmente olhar e falar assim, o quanto cresci aqui do mês 7 de 2019 para o mês 7 de 2018. Cresci 20%, então eu vou crescer 20% aqui também no mês 8 no mês 8. Faço automático, uma comparação de um mês só. Esse é o maior erro, as pessoas esquecem de olhar uma janela um pouco maior. Então analisa a jornada trimestral, analisa o bimestre e analisa até mesmo o semestral, para você ter certeza que a taxa de crescimento está bem adequada. Isso tudo para você conseguir definir uma meta que seja alcançável. E eu gosto de falar para o time aqui que a meta, para ela ser interessante, além dela ser desafiadora, ela tem que ser alcançável. Porque se você nunca alcança a meta, ela começa a produzir um efeito ultra negativo no time, na equipe, nas pessoas que estão trabalhando. Se você já entra no mês sabendo que aquela meta não é atingível, o que você vai fazer? Você
você vai nem ligar, você vai perder toda a energia. Mas se você sabe que a meta é alcançável, mas que você tem que trabalhar bem para aquele negócio, para você realmente alcançar aquela meta, legal. E o cuidado ainda, né? Como a gente é muito ligado em meta aqui, talvez fique até como recomendação, vou deixar aqui como também dica para você olhar aqui na descrição. Tem uma palestra minha no RD Summit, onde eu falo dos nossos modelos de acompanhamento de meta de projeto inbound. Você pode dar uma olhadinha lá como a gente faz. A gente acompanha a meta, né? Ou seja, definir que eu vou atingir 100 conversões no mês. Então, toda semana a gente vê quantos por cento da meta a gente está. Então, se a gente tem 4 semanas, eu sei que eu tenho que fazer 25% toda semana. Então, se eu chegar aqui na primeira semana e eu fiz 17 conversões só, eu falo, opa, estou abaixo da meta. Agora, se eu cheguei aqui, eu já estou com 40 conversões, opa, a meta, vou destruir a meta. Possivelmente com 2 semanas e meia eu já vou destruir a meta. Essa é a parte legal de você ter os indicadores, ter uma meta alcançável, saber mensurar essa meta e realmente definir ela todo mês. Não é uma ciência ultra exata, mas se você usar essa lógica que eu coloquei de janelas, né, de você fazer o efeito comparação, e aqui você pode fazer a mesma coisa para projetos de mídia, por exemplo. Você pode, ao invés de comparar meses, você pode comparar semanas. Você pode, aqui em mídia é mais fácil até, inclusive, porque você fala assim, imagina que agora nesse mês 8 eu vou ter mais 5 mil reais de verba. Você sabe que só os 20% que você já vinha crescendo, eles vão ser muito maiores, porque agora você também está impulsionado por mais verba. Então, essa é a parte legal de definição de meta. Eu espero que eu tenha dado mais clareza para você, ou se eu baguncei tudo, me desculpa, mas esse é o modelo que a gente faz, um cuidado específico, né? Sempre trabalhar com meta SMART é fundamental, ter clareza de onde você quer chegar é super interessante, cuidado com as metas de SEO, às vezes tem gente que até entra como, eu nem coloquei aqui porque eu realmente desconsidero, tipo backlinks, eu quero tantos backlinks, cara, isso aí não vai ajudar em nada, não vai, você olhar para isso não vai ajudar em nada. Às vezes as pessoas chegam com ranks, visitas, mas o ideal é você acompanhar conversões, no máximo você olhar visitas em um modelo que você pode vir para uma linha semanal, mensal, anual, sempre comparado com o ano anterior, e para definir a meta você faz esse modelo de janela, né, trimestral, para saber se realmente você está crescendo e talvez definir essa meta número 8 aqui, né, no mês 8, como sendo uma meta do modelo SMART, que seja alcançável. Ela é específica, vou crescer de 80 para 100 conversões. Ela é mensurável, consigo mensurar no Analytics. Ela é alcançável, sim, porque eu fiz um modelo de janela, então eu consigo provar que ela é alcançável. Ela é relevante para o meu negócio, sim, porque conversões estão extremamente ligadas a dinheiro e ela é temporal. Eu quero crescer isso em um mês. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você não acompanha aqui o canal, dá o seu joinha, se inscreve aí, né? Não deixa de se inscrever no canal para você receber notificações. Se você curtiu mesmo esse vídeo, deixa aqui embaixo se ajudou você, se você acompanha algum outro tipo de indicador ou tem outros objetivos em campanhas de SEO, coloca aqui embaixo. Eu sou o Fábio Ricota e esse é o Mestre TV. Valeu!